Estamos de volta com Gente do Rio. Hoje conversando com o presidente da FEComércio, Antônio Queiroz, com a participação da jornalista Natasha Franco. Antes de voltar à entrevista, vamos ver um pessoal que não gosta de deixar ninguém de barriga vazia. Já tomou seu café? Não? Então se prepara, porque vamos deixar você com água na boca e o coração bem quentinho. Para você, o que um hambúrguer precisa ter para ser perfeito? Na cozinha dessa hamburgueria no Rio, o ingrediente que não pode faltar é a solidariedade. A ideia sempre foi juntar cliente, colaborador e sócios em uma mesma ação para todo mundo trabalhar em conjunto pela sociedade. Então acaba que o ganho para a gente, ele é, por incrível que pareça, muito mais interno do que externo, que a gente acaba dando bom exemplo internamente para pessoas acabarem indo para um lado social muito maior e agregarem valor cada vez mais na sociedade. Ao mesmo tempo que a gente tem clientes que realmente estão ali no papel de cliente, são voluntários que nos dias das ações que a gente faz de distribuição de hambúrguer, de comida e até de outros serviços que a gente tem dentro de Jardim Gramacho e outras comunidades, acaba se ganhando muito mais e o ganho é infinito, né, para todos os lados. Por aqui, sempre que um produto novo é lançado, todo mundo precisa experimentar, podendo pagar pelo hambúrguer ou não. A equipe da cozinha capricha nos sandubas, embala para viagem e parte para ação. Levar lanches deliciosos e gratuitos a quem mais precisa. Maravilhoso, então tomo para você também. Quer dois? A meta atual da empresa é alcançar um total de 5.000 hambúrgueres doados. Para os primeiros 5.000 hambúrgueres que a gente vender, a gente vai doar outros 5.000 para pessoas em situação de rua. A gente sabe que a comunidade de pessoas em situação de rua aumentou muito durante a pandemia. São pessoas menos favorecidas que, infelizmente, acabaram nessa situação porque perderam seus empregos, porque estão sem dinheiro para voltar para casa, então em alguma noite elas vão precisar dormir na rua. A gente distribuindo hambúrguer, a gente acredita que a gente devolve um pouco da dignidade para elas, né? E essa dignidade devolvida é importantíssima para a pessoa recuperar a autoestima. E nessa recuperação de autoestima ela conseguir pensar em novas formas de recuperar a vida dela dessa situação que acaba sendo muitas vezes degradante. Durante a pandemia, os sandubas também chegaram nas mãos e bocas de profissionais da saúde que atuam na linha de frente do combate à Covid-19. Mutirões sociais com atendimentos de médicos, dentistas e distribuição de presentes para a criançada também fizeram parte do calendário dessa turma que gosta de aquecer barrigas e corações. Fico muito feliz com as empresas, né? Cada vez, né, estreitando o laço e vindo fazer um pouco mais de parceria, chegando um pouco mais às favelas, chegando um pouco mais à galera que mora na rua e que realmente está precisando muito. Foi uma surpresa, nunca tinha acontecido isso aqui não. É uma surpresa, show de bola, muito bom, gostoso pra caramba. Mas uma iniciativa muito legal e por mais empresas que façam isso, né? Como o senhor falou, ele falou ali, né? De retomar a autoestima, né? Exatamente. De resgatar a autoestima das pessoas, né? Para que elas se sintam cuidadas, né? Acarinhadas. Então, distribuir alimento é distribuir carinho também, amor, né? Sem dúvida. E nós temos um programa, é o Mesa Brasil, que ele atua exatamente desta forma. Nós recolhemos alimentos, né, que estão perto do seu fim de validade, enfim, com várias empresas, mais de 300 empresas doadoras, né, e nós temos um cadastro com várias entidades, orfanatos, asilos, e nós entregamos com frequência esses alimentos lá. Né. Então, hoje o Mesa Brasil, não só no Rio, mas no Brasil inteiro, nós temos no Brasil inteiro esse programa, e tem sido um sucesso. Nós distribuímos só no mês passado 54 toneladas. Né? Agora, nós criamos aqui no Rio, foi o Mesa no Campo. O que aconteceu? Nós começamos a observar que havia um desperdício enorme de hortifrutis, porque algumas vezes o agricultor familiar, ao plantar, o produto, quando nascia, ele não estava em condições de ser comercializado. Ele estava bom para consumo, mas não estava em condições de ser comercializado. Não está bonito, Não está bonito, enfim, o tamanho
não tá adequado. E aí, o que ele fazia? Ele passava o trator em cima, porque ele não ia colher aquilo. E aí nós fizemos um acordo com eles, nós pagamos para ele colher, e aí essa colheita fica conosco e nós fazemos a distribuição. Nós não podemos achar natural alguém passar fome. E, infelizmente, isso estava ficando banalizado. Né? No nosso dia a dia, na correria do dia a dia, as pessoas passaram a não ter olhar para isso. A gente tinha falado no outro bloco sobre profissões, até o senhor falou que algumas profissões, a forma de trabalhar vai mudar. Dá uma dica aqui, uma colinha para os jovens ou para quem está querendo se recolocar. Quais são as profissões do futuro e quais são aquelas que estão em risco de acabar? Olha, eu não diria que existem profissões em risco de acabar. Elas existem profissões em risco com necessidade de evoluírem para novas práticas, para novas formas de fazer. Agora, todos os setores ligados à tecnologia e à inovação, eles estão ganhando escala, estão ganhando mercado. E com detalhe, né, o jovem, ele é inquieto. Né? O jovem, eu me lembro, no passado as pessoas entravam numa empresa e ficavam a vida toda. Né? Hoje o jovem ele é inquieto, ele fica procurando, né? Ele busca novos mercados, novas opções, dentro da mesma empresa às vezes, mas ele procura novos caminhos. Então tudo que é ligado à inovação, tudo. Hoje você tem as impressoras 3D, né? Você tem toda a parte de design, toda a parte de logística, toda a parte de layout de loja. Então criaram-se nichos de especialização que antes eram vistos de forma genéricas e hoje eles são, na verdade, segmentos próprios, que têm vida própria, que têm um caminho próprio a seguir. Além do que outras profissões que nesse setor agora, que também cresceram muito, são atividades de cabeleireiro. Né? Por quê? Porque você gera renda. Você mesmo gera renda. É um trabalho que você pode prestar. Não que na pandemia as pessoas fossem procurar cabeleireiro. As pessoas pararam de ir a salões, mas elas continuaram cuidando tendo seus cuidados e você, tendo essa capacitação, né, você pode prestar esse serviço. Nós fizemos um curso de gastronomia para salgados, doces, em Barra Mansa. Na formatura, o buffet foi feito pelos alunos e todos eles já eram microempresários individuais, já com clientes no mercado e prestando serviço. Ou seja, em 3 meses, eles criaram a possibilidade de criar sua renda. Voltando nesse mercado, a gente vê um lado negativo, às vezes, né, na questão da pandemia, que foi a informalidade. A gente viu aí um rol de pessoas indo para a rua, porque não teve perda de emprego, então não teve muito jeito. É um ponto negativo, mas é um ponto que pode ser transformado. Você falou aí do MEI, né? O microempreendedor individual. É algo fácil e muito simples e que muita gente às vezes não entende muito e não tem acesso. O que na balança a gente pode falar um pouco dessa informalidade? Pois muitas vezes o informal ele não enxerga como ir para a formalidade, sem que isso impacte a vida dele, ou ele não sabe nem como ir, ou ele imagina que virá junto um sem número de situações. E por isso no Sebrae nós temos feito um trabalho muito importante nesse sentido, de trazer, mostrar o caminho, né, a trilha toda que ele pode caminhar e se tornar formal, que é muito melhor. A informalidade ela traz um sem número de problemas para quem está na informalidade e, além do que, você fica numa linha muito tênue entre situações que fujam à lei. O que a FEComércio está fazendo? Quais são as negociações no sentido de diminuir a carga tributária? Se existem negociações, você está pensando em relação a isso? O que acontece? O Rio de Janeiro não é uma ilha, ele tem estados limítrofes. Então, a nossa legislação tributária, ela tem que conversar com essas aqui. Porque não tem por que uma empresa ficar aqui pagando mais imposto, podendo ir para... Ali do lado. Ali do lado. Eu não quero citar um estado. Ali do lado com uma situação muito mais favorável. Né? Então, nós temos trabalhado muito nisso. O governador tem sido muito sensível
a essa empresa. Então, nós conseguimos, por exemplo, no Rio Log, que é o mercado, que é a parte do mercado atacadista, né? Que o mercado atacadista, ele era, quem atendia aqui no Rio eram as empresas de outros estados, por um problema de legislação tributária. Né? Então, nós conseguimos levar isso ao governador, em parceria com a Associação de Distribuidores, com a ADERJ, levamos isso ao governador. O presidente André Siciliano da Assembleia também foi muito sensível. Então, nós conseguimos com ele, fizemos uma lei nova, equiparando os impostos, né? E com isso, o mercado atacadista ele vai crescer no Rio de uma forma exponencial, porque ele perdia mercado apenas por causa do tributo. Né? Então, você tem estados próximos que a diferença de tributo passa de 12% a 15%. O ICMS da energia elétrica no Rio é o maior do Brasil. Reduziu agora para o produtor rural, né? Sim, para o produtor rural, mas de toda forma, para a população como um todo, para as empresas, é um percentual altíssimo, mas a diferença é enorme. Isso é um diferencial competitivo que, na hora de você optar para em que estado você vai se instalar, isso a fábrica foge. Foge. Né? Ela foge. Verdade. E a inflação, presidente? Essa perspectiva aí de volta da inflação voltar, o que isso pode afetar e como é que a FEComércio, os empresários estão vendo isso? Olha, nós vemos com muita preocupação, mas nós temos que olhar a inflação, esse momento, de uma maneira muito, assim, bem criteriosa. O que aconteceu? Nós temos uma busca de produtos no mundo inteiro. Lembre-se que a pandemia ela foi mundial. Então, várias empresas pararam de produzir, vários insumos pararam de ser fornecidos. E o que aconteceu? Quando a economia começa a voltar, e começou a voltar no mundo inteiro, começou a ter uma busca muito grande de não só matéria-prima, como produtos acabados. Então, a tendência é que esse preço suba. Nós ainda temos o câmbio. O câmbio é extremamente favorável, né, para os produtos que nós importamos. Né? Então, você junta tudo isso, você começa a ter... Eu tenho um exemplo clássico, por exemplo, na linha de material de construção, o fio, né? O cabo, o fio, né? Eles são à base de cobre. Né? O cobre ele subiu de preço no mundo inteiro porque a China comprou a grande maioria comprou a produção da grande maioria dos produtores. Então, são fatores que são conjunturais. Eles são conjunturais. É um momento que está se vivendo. Em algum momento, esse movimento vai se estabilizar e as coisas vão voltar ao normal. O que eu não estou dizendo, não temos que nos preocupar com a inflação. Ela existe, é real, todo mês e acabou. Não importa, a pessoa fala, conjuntural, estrutural, não me importa. Importa que está mais caro para mim. Né? Então, nós temos que criar alternativas, né? Criar alternativas não só de poder de compra, isso o comerciante falando, como também do próprio consumidor, para que ele possa optar por produtos que não estejam impactados tão grandemente com esses problemas.